Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Viva Voz podcast. Hoje eu tenho a honra de receber uma mulher inspiradora. Ela, que é especialista em Direito Tributário pela PUC do Rio Grande do Sul, tem mais de 7 anos de atuação e hoje é fundadora do próprio escritório de advocacia aqui em Brasília. Tenho a honra de receber, seja muito bem-vinda, Marcela Oh, Tomás! obrigada, Bem-vinda, minha Maria. querida! Obrigada pelo Prazer convite. enorme, viu, te Estou ter muito aqui. feliz de estar aqui com você. Mastermind Távola em peso aqui no Viva Com Voz Podcast. certeza. E lá só Mulherada, é só mulher interessante. Eu é espero que a isso gente aí. contribua bastante aqui com o podcast de Audiência, vocês. maravilhosas. Marcela, eu sempre gosto de começar para conhecer minhas convidadas perguntando da sua trajetória. Quem é a Marcela? Como nasceu a sua paixão pelo direito? Como tudo começou? Foi desde pequenininha ou foi uma reviravolta da vida? Me conta um pouquinho da tua jornada. Ai, que legal. Eu sempre fui uma criança de ler. Então, eu sempre fui uma criança leitora. Que Com legal. 4 anos eu lia e eu gostava de ganhar livros de presente. Então, assim, acabou sendo muito natural que eu percebesse na fase escolar que eu gostava de história, de humanas, de leitura. Eu amava escrever redações. Eu fazia, inclusive, eu adorava escrever. Ler e escrever. Eu escrevia as minhas redações no caderno de caligrafia, Que daquele legal. jeitinho desenhado, porque era uma coisa que eu gostava. E a gente contava, tinha a época da escola que a gente chegava das férias, e tinha a redação do que você fez nas férias. Sim, Você era de faz praxe e isso. lê lá na frente para todo mundo. Eu sempre fui aquela que, assim, todo mundo tinha vergonha de ler a redação. Eu leio a sua, eu li a minha e de mais uns outros 6 Que colegas, que legal! a minha era ler. Então, assim, para mim acabou sendo uma escolha natural o direito, porque se eu não tivesse feito direito, eu teria sido atleta. Uma coisa nada a ver. Jura? Você sabe que ia ser minha última pergunta para você? Se não fosse direito, você ia ser o quê? Atleta? Atleta. Eu nadava desde também muito cedo e já competia, adolescente. Eu parei de nadar e de competir para me focar no vestibular e entrar para direito, na verdade. Que Porque daí eu legal. tinha decidido que o direito eu conseguiria fazer por mais tempo na vida do que eu ser atleta até tantos anos e depois treinar outros atletas. Então acabou sendo uma escolha bem natural. E aí, assim, na faculdade foi tudo muito. Foi tudo muito simples, foi tudo muito natural. E com o tempo eu também percebi que eu sou uma ótima resolvedora de problemas. Então Que as legal. pessoas têm problemas e eu encontro formas racionais e às vezes mais objetivas e simples de resolver. É uma coisa que daí eu acabei. Sabe quando as pessoas te buscam pra você resolver as coisas Que sempre? Eu falei, legal. gente, eu vou transformar isso então na minha profissão, que eu faço. E tem uma coisa também que relaciona o esporte, talvez com o direito também, que é a disciplina, né? Com Você certeza. se considera uma mulher disciplinada? Com certeza. Eu parei de nadar, mas eu entrei na academia já muito Uhum. cedo, porque eu já tinha essa rotina. Então, desde os 15 anos até hoje, eu tenho essa rotina, assim, eu treino todos os dias. Apesar de ter algumas lesões agora, que inclusive, assim, tem gente que para de treinar por causa de lesões. Eu digo, eu sou escrava da academia, porque daí eu não posso sentir dores, eu quero ter uma vida plena, assim, para sempre. E aí eu tenho muito dessa disciplina de rotina de treinos. Assim, ó, não tô muito bem. Às vezes a gente tá com uma coliquinha, tem aquele negócio hormonal, ou é um dia que tá chovendo, tá muito frio. Sim. É dia de ir mesmo assim, mas sempre tentando escutar a necessidade do meu corpo, assim. Hoje é o dia de fazer um treinão forte? Ou é o dia de fazer só um cardiozinho só pra eu suar um pouco? Ou é dia de fazer só pra marcar presença? Perfeito. E assim a gente consegue garantir a constância de todos os dias, porque daí a gente não se cobra de todo dia fazer um treinão. A gente não tá pronto pra isso sempre. E acho que é a mesma coisa na vida, né? É isso. A A gente não disciplina é acorda muito todo dia, eu vou ser motivado, mega né? É a produtivo. diferença entre a motivação e a disciplina, né? Isso. Porque disciplina é você fazer o que tem que ser feito, independente se você está motivado ou não, Sim, né? Então, exatamente. é a vida real dos adultos, né? Sim. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você hoje tem um escritório, você é autônoma, advogada autônoma, Sim. numa cidade em que o concurso público é predominante e a galera do direito, eles focam muito nos concursos públicos, né? Como que você enxerga? Quais são as dificuldades hoje que você vê no meio do caminho? Eu te pergunto isso porque
provavelmente muitas pessoas que talvez estejam se formando e que esteja naquela dúvida entre o concurso ou de fato o empreendedorismo, né? Sim. Como que você enxerga essa sua trajetória de ter o seu próprio negócio? Olha, eu vou ser muito sincera, e eu acho que outras pessoas devem ter passado por aqui e dito alguma coisa assim. Para você fazer o seu sozinho, você tem que querer muito. Sim. Então, eu acho assim, a cidade aqui, ela tem muitas oportunidades realmente para quem quer o concurso. Meus pais, os dois são concursados, o concurso foi o que salvou a nossa família a vida toda. Então, assim, eles inclusive têm essa visão de que, poxa, o concurso te dá estabilidade, Sim. você vai poder ter férias, você tudo é garantido e tem os benefícios. Mas eu nunca quis isso. Então, assim, eu acho que se a pessoa tem uma força dentro dela que diz, olha, o que me moveu para abrir o meu negócio e trabalhar dessa forma, eu não gosto de ter essa rotina de ter que bater o ponto às 8 e terminar às 18, e o que eu vou fazer depois disso, e eu não ter essa autonomia de, às vezes, poxa, eu consigo ver que dá para melhorar esse processo aqui, e eu não poder mexer porque é muita burocracia que acontece nos órgãos públicos, você tem autorização de fulano, de ciclano, você sobe, sobe, sobe. Eu queria criar um negócio que funcionasse, que ele fosse é, fluido, de modo que assim, Independente, talvez, né? Que não dependesse tanto de sim, eu outros. percebo que tem uma falha, eu consigo consertar no dia seguinte. Não existe burocracia para isso. Agora, sim, eu também colho as consequências disso, os ônus. Que então, eu não trabalho de 8 às 18, eu trabalho de 7 às 23. É isso. Mas Muitas trabalha com o que vezes. gosta, né? É assim, Exatamente. o que faz o seu coração brilhar. Porque às vezes a gente Sim, entra num concurso ou no CLT privado, que seja, né? E que não é aquilo que a gente gosta e que às vezes você tá ali só pra sim. ter a falsa estabilidade, mas E não tá feliz. Eu acho que a gente tem que buscar muito, assim. Eu sou muito a favor do ser humano se conhecer. De um adulto ter autoconhecimento. E saber assim, olha, eu dou muito certo fazendo todos os dias a mesma coisa. Eu prefiro ter um horário certo para entrar e sair e um tanto certo que eu quero ganhar. Eu tinha também esse ponto, poxa, eu quero ter a flexibilidade de um mês saber que se eu me dedicar mais, eu posso ganhar mais. É claro que, assim, a gente tem que buscar muitos conhecimentos além da nossa própria área para isso. Mas eu gosto dessa sede de fazer mais e de, assim, o que acontece amanhã depende muito de mim. Então, se eu tenho um dia melhor ou se eu tenho um dia pior, se o mês que vem vai ser melhor, sou eu quem faço. Eu gosto demais disso, assim, eu sou apaixonada por essa vida. muito top. Deixa eu te fazer uma pergunta. Muitas pessoas falam que o mercado está saturado, né? Hoje no digital, então, a galera, né? Tudo o mercado saturou, ou então não tem mais espaço, até mesmo agora a inteligência artificial vai substituir a galera do direito, porque hoje em dia o povo tá só jogando, faz um contrato pela IA, né? Enfim. Sim. Como que você enxerga essa questão? Olha, a advocacia realmente tem muitos cursos de direito abertos e muita gente se formando. Mas o fato é, nem todo mundo está se formando para ser advogado. Então, se alguma pessoa que esteja assistindo e tem esse sonho, poxa, eu quero advogar. Existem muitos advogados, mas o que é como eu digo, o do autoconhecimento de novo. Você precisa se conhecer para saber qual é o seu ponto forte. O que te diferencia dos outros? Existe uma saturação de pessoas fazendo a mesma coisa o Perfeito. tempo todo. Então, eu acho que eles enxergam pessoas inspiradoras, às vezes na internet, outros advogados, e eles tentam imitar essas pessoas e perdem a própria essência. Eu acho isso daí. A pessoa que está conversando com você, ela percebe, ainda que você ache que está disfarçando muito bem, Sim. que não é você que está ali. Então, eu sou muito do time de, assim, encontre os seus pontos fortes e trabalhe muito neles, porque eles é que vão ser o seu diferencial em um mercado que tem um monte de gente. Seja muito confiável para as pessoas que são do seu círculo social, que são as primeiras pessoas que vão te contratar, e Sim. dessas façam um excelente serviço para que elas te indiquem para outras pessoas. Existem outras formas de
prospecção, mas assim, começando por ser uma pessoa extremamente confiável, ser um advogado, eu gosto, assim, advogado tem que ter postura. Ser um advogado de postura no seu meio, você começa a conquistar essas primeiras pessoas que vão te dando essa moral no começo e vão te chamando outros clientes. Então, assim, existe uma saturação de pessoas querendo conquistar o mundo inteiro sem terem chegado ali, ó, no seu próprio círculo. Você falou um negócio importante aí, eu quero te perguntar. Quais são os principais, ou quais foram os principais desafios que você teve no início? Porque quando a gente olha, né, eu acho que a advocacia e a medicina, parecem que são profissões que a pessoa já sai milionária, tipo, ganhando super bem, né? Então tem Sim. esse tabu social, cultural, de que, cara, as pessoas já saem dali e parece que não tem desafio. Parece que não tem dificuldade, né? Então, assim, quais foram os seus? Existem desafios para quem tá saindo ali da faculdade, que quer começar seu negócio? Existem muitos desafios, especialmente nessa parte autônoma, que depois vira empreendedora, que é bem esse momento que eu tô passando agora. Mas, assim, eu posso falar da minha experiência, Tá. que eu acho que reflete a de muitas pessoas, mas eu tenho essa particularidade de ter sido também mulher. Eu não vou dizer que foi especial por isso, assim, que eu tive dificuldade, mas é porque a gente entra no mercado achando que isso vai ser um empecilho. Então, assim, dificuldades do começo. As pessoas, não existem oportunidades abertas para quem. Eu tô Não começando. tem experiência, né? E as pessoas entram assim, eu queria entrar no escritório de advocacia para aprender. Gente, não. Ninguém vai pagar você para você aprender lá no escritório dele. Então, assim, as pessoas querem que você chegue para agregar. Então, você, assim, a dificuldade é você entender como é que você tem que chegar se apresentando em um escritório de advocacia, se você quer trabalhar em um, ou se você quer conquistar um cliente, assim, como você chega nesse cliente sem dizer para ele que você está inseguro. E aí você está recém-formado, ainda é jovem, que a gente entra na faculdade muito jovem aqui no Brasil, muito cedo a gente escolhe nossa profissão. Então, assim, você está lá com 24 anos e falando assim, olha, eu resolvo o seu problema de 100 mil reais, que às vezes, assim, para um primeiro caso é um dinheirão. Você fala, meu Deus, como é que eu vou mostrar segurança para vender isso e passar? Então, assim, E existe... muitas vezes um cliente que tem uma idade, às vezes, o dobro Com da sua, certeza. né? Tem isso também, né? E eu tive essa peculiaridade de ser do mundo tributário. E aí, assim, os tributos a gente trabalha bastante com empresas. Então eu precisava falar com donos de empresas, eu Sim. sendo jovem, recém-formada e, assim, uma menina. Então, assim, eu achava, a maioria dos donos de empresas que eu tinha contato eram homens, muito mais velhos, assim, depois dos 55. E aí eles olhavam pra mim e como é que eu vou confiar em você? Eu via nos olhos deles, Total. mas era porque eu mesma tinha insegurança. Então, é como eu disse, as pessoas percebem, a gente tenta ali. E Então, não é só o técnico, né, Marcela? Eu acredito que toda a comunicação do corporal, corporal, a forma que a gente olha pra pessoa, que a gente gesticula, tudo mostra. E aí eu acho que a dificuldade no início para conquistar os primeiros clientes é exatamente isso. Assim, às vezes você sabe perfeitamente a técnica. A gente também não busca casos muito complexos, mas você sabe, olha, é um caso de, poxa, o voo que eu tinha agendado não rolou. Eu quero ser indenizado porque não consegui comparecer no casamento do meu irmão. Você sabe o que fazer, mas você não sabe como passar segurança naquilo. Então, assim, as dificuldades do início de carreira são para encontrar as primeiras oportunidades, seja para ser contratado ou para conquistar esse cliente, transmitir essa segurança de uma forma genuína. por isso a importância que você falou de começar ali no círculo social, né? Sim. Onde você vai começando a ganhar experiência e ter ali o. E aí a pessoa consegue até, estando ali no círculo, poxa, seus amigos mais próximos sabem que você acabou de se formar. Então você não precisa ficar dizendo, poxa, que eu acabei de me formar. Você já vai ali no jeitinho Total. assim, olha, minha intenção é resolver o seu problema da melhor forma que eu puder e vai dar certo. Eu sei como resolver, mas assim, tenha paciência comigo. Sim. Com esses primeiros casos, depois a gente vai ganhando essa segurança. No começo a gente não sabe nem protocolar o processo no sistema eletrônico do tribunal. Então, assim, com esses primeiros casos, você ganha essa experiência para ter o seu, vamos chamar de portfólio,
de serviços, e aí você vai buscando pessoas fora. Eu acho que faz muito mais sentido dessa forma. Hoje você atende qual tipo de cliente? São empresários? Hoje eu atendo mais empresas, eu foco bastante nos empresários por causa dessa parte tributária. Mas empresário também divorcia, empresário também tem problemas com... Então, eu resolvo problemas patrimoniais, eu digo. Que eu protejo o patrimônio de pessoas. Então, Como funciona? Me explica aí. muitas vezes as pessoas têm dívidas ou fazem contratos, sejam em que você é o credor, que a gente chama aqui, você tem que receber uma obrigação de uma pessoa, ou em que você é o devedor, que você tem que entregar alguma coisa. Tá. E esses contratos não são cumpridos. Aí a pessoa vai lá, executa o contrato e isso acaba bloqueando bens na sua conta. Ah, bloqueou meu dinheiro, o saldo que eu tinha na conta, eu nem sabia que esse processo estava acontecendo. Ou isso pode ter sido, inclusive, o próprio Estado. Ou então, poxa, eu parei no Detran e me disseram que meu carro já estava lá bloqueado, não podia circular, porque também por causa de uma dívida. Então, quando eu digo em proteger patrimônio, eu falo dessa posição macro, assim, de... Existem dívidas que são tributárias e que eu resolvo, que são as de execução fiscal, mas também existem dívidas e obrigações que são cíveis, que a gente chama... E aí, nesse caso que é cível, não é devido o patrimônio, tipo, bloquear o patrimônio. Não, seria isso? Se a pessoa deve, realmente, assim, o patrimônio acaba sendo bloqueado, mas existem N formas de você evitar isso antes, ou existem tipos de patrimônio que não podem ser bloqueados e acabam sendo ilegalmente bloqueados. Às vezes é o único imóvel que eu tenho, ou às vezes esse dinheiro que foi bloqueado é o dinheiro que eu tinha acabado de receber do meu trabalho, é meu salário. Ele não pode ser bloqueado ou penhorado para pagar essas dívidas. Então, tem gente que, por não conhecer essas regras, acaba falando, poxa, eu vou deixar para lá, porque eu realmente devia, eu não prestei atenção nesse processo, já tinha até recebido uma notificação de que o processo existia, deixei para lá e agora deu nisso. E deixa, assim, é bobeira. Existem formas da gente desbloquear esses bens, esses patrimônios e passar para uma negociação com a outra parte. Olha, eu sei que eu devo, vamos ver uma forma aqui de eu parcelar, de fazer se realmente aquilo não podia ser bloqueado. Existem casos em que a gente também não tem como fazer milagre. Tá. Mas existem muitos e muitos casos em que essas penhoras, esses bloqueios, eles são ilegais. E aí Seria uma ação preventiva ou, de fato, primeiro acontece para depois agir? Existe a abordagem preventiva. Então, assim, pessoas que já são meus clientes, eu já fico monitorando CPFs e CNPJs para ver se surgem novas ações que possam dar esse risco. Então, a gente já consegue rastrear isso. Entendi. E conter antes que aconteça. Mas depois que acontece também, existem medidas que já são quando, assim, eu chamo a bagaceira, já aconteceu. Entendi. E aí a gente vai salvar esse patrimônio. Inclusive, recentemente eu tive um caso que era de uma empresa que chegou até mim já com patrimônio bloqueado. Eles estavam com 118 mil reais bloqueados. E quando eu fui ver o processo, beleza, existia uma dívida, mas o certo a ser bloqueado ali era coisa assim de 65 mil reais. Tava muito excedente. Quase o dobro. Sim. E por quê? Eles estavam sem orientação. Então, o que eu fiz? No trabalho, a gente desbloqueia o que está excedente, mostra lá com planilhas faz a conta, mostra exatamente quanto que realmente era devido, e do restante, dos 65 mil que eram devidos, poxa, essa empresa precisa de capital de giro para funcionar, tudo mais, vamos fazer uma negociação aqui dentro desse processo. Então, no fim, consegui liberar bastante dinheiro, ele deixou lá para a pessoa, assim, 20 mil reais, e ficou pagando em parcelas de 20 mil até que realmente terminasse tudo. Mas ele foi pego desprevenido naquele momento. Sim. E aí dá um desespero na hora, né, na pessoa. Fala, Com certeza. Repente você tem a sua conta bloqueada e tem que fazer outros pagamentos e, cara, vai dando um nó na cabeça do empresário. Tem funcionário que recebe, funcionários dele recebiam por semana, então toda sexta-feira tem que pagar. E aí como faz? Assim, é bem complicado, então a gente precisa daí tomar medidas mais emergenciais para fazer isso dar certo. É uma petição que a gente coloca lá no processo na hora, já vai despachar com o juiz, olha, esse caso aqui é urgente, ele é muito importante, e mostra, mas o mais importante, mostrar com as contas. Sim. Não é só eu dizer, olha, a empresa precisa muito desse dinheiro. Então, assim, essa argumentação, ela precisa fazer sentido e o direito tem que estar certo também.
Não, se ele devesse, se fosse devido os 118 mil reais, a gente veria daí uma outra forma de De cuidar desse negociar, caso. né? Isso. Hoje, quais são as principais dores, assim, que os clientes chegam lá no escritório? A parte de gestão tributária, que hoje é muito complicada no Brasil. E aí as pessoas não sabem se pagaram certo, se daí tá faltando alguma coisa. Recebi uma notificação e eu achava que estava pagando certo, porque afinal eu tenho o contador. E como é que isso daqui tá errado? A grande verdade é que o Estado, em questão de tributos, ele sempre vai. Você vai pagar. Você pode pagar certo ou a mais, e você nunca vai receber nenhuma notificação. Ou você paga errado e recebe a notificação: olha, tá errado, mas eu não vou dizer quanto é, não. E aí Cara, é difícil, ele né? fica numa situação muito complicada. Então, assim, existem muitos casos que às vezes a pessoa chega achando que tá fazendo tudo certinho, porque nunca recebeu a notificação, mas na verdade a gente encontra dinheiro a recuperar. Por quê? Já vinha muitos meses ou anos que a pessoa vem pagando um tributo a mais, e aí aquilo Seria de enquadramento fiscal ou não tem nada a ver? pode ser também de enquadramento fiscal, mas é especialmente pelo enquadramento, para quem vende produtos, né? De produtos específicos, que às vezes são classificados de uma forma que são tributados num valor maior do que se estivesse na classe certa eles Entendi. seriam. Então, o que a gente faz? A gente corrige essa classificação, volta naquelas anteriores para também fazer essa retificação e apurar quanto daqueles produtos tinham sido vendidos que a gente agora pode pedir essa devolução. É muito interessante. Cara, que fantástico isso, né? Porque você acaba achando dinheiro na empresa, Sim, né? O sim, empresário que às vezes ele tá. Às vezes o empresário, na maioria das vezes, é leigo nessa parte tributária, né? Então, assim, a gente acaba confiando ali no jurídico e no contábil, sim. né? E às vezes acha-se dinheiro onde você não tá vendo. Sim, existe o fato de que muitas empresas, a contabilidade é obrigatória, mas muitas empresas não têm o jurídico. Sim. Quando tem, ele também não tem a especialização no tributário. E aí a gente consegue encontrar esse dinheiro dentro da empresa. E tem o fato de que, como você disse, assim, o empresário, ele sabe muitas coisas para tocar o negócio, mas ele não tem como saber tudo. Exato. E eu digo assim, como empresária da área jurídica, a gente se preocupa com a técnica, então assim, o serviço que a gente vai prestar, com o fechamento, quantos clientes foram feitos, com o financeiro, com a entrega do serviço, com a experiência do cliente, com a resposta dos e-mails, com a resposta da contabilidade. Então, assim, como é que eu vou saber quanto por cento é cada produto que está ali na Total. minha prateleira? Então, essa ajuda, assim, às vezes, muitas vezes, vem em momentos de socorro. A gente consegue salvar empresas de fechar, muitas vezes, especialmente o Simples Nacional, que daí recebem o dinheiro mais rápido, esse processo é super rapidinho. Isso é mais aplicado para empresas varejistas de produto ou quem presta serviço, por exemplo, um salão de beleza, vamos supor, também tem onde mexer? Como é que funciona essa diferenciação entre produto e serviço? Existem muitas oportunidades para empresas que vendem produtos. Eu vou ser sincera que realmente é assim. Mas existem também formas, e aí a gente chama de planejamento tributário, formas de reduzir a tributação de empresas que prestam serviços, Legal. pensando, mas sempre assim, dentro da lei. O que a gente tem que fazer é justamente enquadrar essa empresa Nos quinais corretos, nos vamos dizer. quinais corretos e que propiciam essas oportunidades dele pagar menos estando dentro da lei. Então, quando bater uma fiscalização ou qualquer coisa que peça documentação, ninguém precisa tremer na base. Tá tudo certinho, regular e Perfeito. eu acho isso, inclusive, é o que garante competitividade das empresas no mercado. Porque você acaba aumentando a margem de lucro, né, da Sim. empresa Então, quando às você. vezes, assim, poxa, eu tô aqui fazendo meu negócio, eu tô trabalhando com a menor margem que eu consigo. Como é que meu concorrente tá colocando um preço menor que o meu? Total, Ele tá perdendo dinheiro só pra me derrubar? O que é que ele tá fazendo? total. Ele tá bem orientado. Olha a importância, né? Porque é o que você falou, muitas vezes o empresário ele acaba focando muito em comercial, né? Porque A precisa venda. vender e talvez na RH, gestão de pessoas ali, e acaba esquecendo de uma parte que é importante. Então, Sim, assim, é ter um jurídico dentro do âmbito empresarial é muito importante, porque normalmente ele já vem assim, igual você falou, quando a bagaceira já
tá É, instalada. É tipo assim, é apagar incêndio, né? isso. Quando, na verdade, você consegue fazer um trabalho preventivo, né? Isso. A pessoa já chega no desespero e pensa assim, quando ela não recebe uma notificação e pensa que tá tudo certo, muitas vezes ela enxerga o jurídico como uma despesa. Sim, E total. não assim, poxa, eu vou gastar todo mês aqui com jurídico para não ter ações. Não. Muitas vezes você gasta com jurídico para prevenir Total. ações e encontrar dinheiro. Buscar acionar devedores. Tem muitas pessoas que não conseguem executar. Poxa, fulano de tal me deve, eu ganhei o processo. Tem uma coisa que eu gosto muito, assim, é que os processos e as vitórias elas sejam efetivas. Não adianta eu ganhar um processo, o juiz me dá uma sentença dizendo, poxa, fulano de tal deve ser o cliente mesmo. Sim, aí o que eu faço com esse papel? Eu preciso que entre o dinheiro na conta do meu cliente. Exato. Então, assim, muitas vezes a gente tem dificuldade de encontrar bens desse devedor, porque ele já passou pro nome da mãe, pro nome do. Então, assim, E aí, nesse caso? a gente vai fazendo. Existem caminhos jurídicos que a gente vai seguindo dentro de um processo. Eu acho que o mais importante é, assim, um advogado conhecer. Existe a técnica dali da sua área, mas conhecer de processo etapas de um processo, como é que ele funciona. Então, assim, poxa, tem uma etapa que a gente vai buscar só bens daquele devedor, mas não encontramos nada. E esse devedor tá viajando, ele vive em restaurantes. De onde é que tá vindo esse dinheiro? Alguém tá sustentando ele ou o dinheiro dele tá em algum outro lugar. Vamos começar aqui a encontrar. Ele tem empresas? Ele tá movimentando o dinheiro dele num CNPJ? Ele colocou um laranja? Quem é que vai ser esse laranja? Como eu vou linkar ele a essa pessoa? Então, a gente vai daí argumentando para convencer o juiz e mostrando com essas evidências de que vale a pena a gente futricar ali naquela outra pessoa, porque pode ser que os bens estejam lá. Olha só, Total. Cara, que fantástico o seu trabalho. eu amo. Fantástico, E aí hoje fantástico. eu brinco muito assim, que daí acabei me tornando, assim, a gente vai com o tempo, né? Agora já são 7 anos. Eu gosto de dizer que eu sou como se fosse um escudo da pessoa, Sim, que eu não deixo coisas ruins acontecerem, e assim, e eu não gosto que essas dores de cabeça do processo cheguem até a pessoa também. sim. Cara, porque é uma dor de cabeça, né? É. Então, assim, a gente já tem tanta coisa para se preocupar. Sim. Eu, no meu trabalho é, eu não deixo essas dores de cabeça chegarem até ele, então eu vou explicar da melhor maneira possível. Quando surge um problema, eu apareço, problema, olha, aconteceu isso, mas eu surjo com a solução junto. É o que Não você falou no existe, início do podcast, né? Que você é a solucionadora de não problemas. existe eu aparecer com um problema E e falar falar, pra ele, e agora, o que a gente faz? Pô, quem tem que resolver sou eu. Então eu já chego com um problema, a gente pode fazer isso, pode fazer aquilo, mas aí tem um risco aqui, esse daqui é mais rápido. Qual é o que você escolhe? Eu dou essa autonomia para que a pessoa escolha. Poxa, tem gente que é mais ousado e gosta de, sim. poxa, eu tô com mais pressa, eu gosto de tentar assim. Tem gente que é mais conservador. Então eu vou sempre na abordagem que respeita o perfil desse cliente também. Marcela, como é que você consegue conciliar a parte técnica, né? Porque você, querendo ou não, é uma advogada já conceituada na questão tributarista, mas com a gestão do teu escritório? Porque você também é empreendedora, né? E a gente sabe que no mundo, principalmente nós que somos mulheres, é um desafio, né? Você conseguir conciliar o técnico, fazer mesmo o executor, É, com a parte da gestão. como eu consigo conciliar? Trabalhando muito, assim, eu não Não tem tem, não segredo, né? tem. A gente tenta sempre, assim, o que eu gosto de fazer é um calendário da semana. Uhum. Então, eu estabeleço, por exemplo, na segunda-feira, eu tenho os horários, Pega a dica, hein, galera? eu É tenho os importante, horários. tem ouro no que ela tá falando. Vamos colocar o horário comercial. Eu sempre trabalho mais do que o horário comercial, isso é normal. Mas então, dentro do horário comercial, eu coloco atividades que têm que ser feitas e que eu preciso falar com outras pessoas. E também as abordagens, o que eu tenho que falar com clientes. Tá. Então, eu coloco, poxa, muito cedo, das 8 às 9, eu não vou ligar para ninguém. Então, ali eu vou cuidar do financeiro na segunda, uma vez por semana, ou uma vez a cada 15 dias, eu vejo qual a necessidade. Então, aquele horário eu tô só no financeiro, eu não sou a Marcela advogada. Eu sou a Marcela empreendedora que tá ali olhando o financeiro do negócio. Aí, poxa, das 9 às 10, eu já sei que tem gente já olhando o celular, tudo mais, eu começo a mandar as mensagens dos clientes que estão com alguma pendência, podem ter a semana toda para me mandar algum documento. Das 9 às 10, eu tô em contato com clientes para tocar esse operacional do resto da semana. Então, eu vou colocando janelas de tarefas
na semana, de acordo com o que precisa ser feito ali. Então, eu sempre avalio no final de semana. Aí, poxa, separo umas 3 horas ali pro operacional naquele dia. Não deu para terminar tudo, eu tenho outra tarefa. Não vou pegar o tempo da outra tarefa. Não deu para terminar tudo, fica para o operacional do outro dia. Perfeito. E aí, assim, eu consegui encontrar esse equilíbrio de fazer, por exemplo, a dificuldade que a gente tem bastante, que é, poxa, se eu já tenho tanta coisa para fazer, que horas é que eu vou postar no Instagram? Que horas é que eu vou fazer um vídeo? Que horas eu vou editar? Então, assim, tudo isso entra no horário que tá no cronograma. Mas aí eu coloco já essas coisas para horários, por exemplo, eu tiro fotos, uma coisa que eu tô aprendendo. É difícil essa parte do Instagram, mas uma coisa que eu tô aprendendo assim: você vai vivendo a vida e vai tirando uma foto, vai fazendo um vídeo, uma mídia, você não vai usar aquilo naquela hora. Mas em algum momento você pode botar em uma edição de um vídeo. Perfeito. Poxa, aí você tem material. Então eu edito na hora que eu tô almoçando, ou eu edito à noite, que daí eu já não tô trabalhando, ninguém tá me esperando mandar mensagem, eu responder mensagem. E daí faço o post, já crio a legenda no final de semana. Então, assim foi que eu consegui conciliar todas essas micro tarefas que a gente tem ao longo do dia de tocar o negócio e ao mesmo tempo trabalhar no negócio. E olha a importância da organização, né? Porque eu vejo que muitas empreendedoras acabam colocando uma lista de tarefas tão imensas dentro de um dia e que quando isso não é executado, porque não tem como ser executado, aquele tanto de coisa, a pessoa se frustra. E aí já começa a semana meio que, putz, não fiz o que tinha que fazer na segunda, aí já começa. É igual você não ir na academia na segunda, Sim. que aí você diz. Você fala, meu Deus, eu já Já não queimei o fui na primeiro segunda, dia. ai, lasque-se, vou fazer. Aí, entende? Aham. Então, assim, eu achei muito legal o que você falou, porque quando você bota limites de horário, que você fala, cara, 10 horas, independente se eu terminei ou não, eu vou passar para atividade agora de 10 horas. Eu achei isso fantástico, porque normalmente as pessoas acabam atropelando, Sim. né? E aí, quando você vê no final do dia, você deixou de fazer um tantão de outras coisas. Que eram importantes. Entendeu? Eu já fui essa pessoa. Então, assim, depois de errar muito, bater cabeça, porque a gente tem sempre muitas tarefas para fazer, elas nunca vão acabar. Sim. Mas a gente precisa avançar em todas. A gente tem várias, vamos dizer assim, o comercial, tem o financeiro, tem a prospecção. A gente tem que dar passos em todas naquele dia. Sim. Não adianta eu pegar e dar 10 passos aqui e eu olhar no outro dia e eu não vendi nada. Tá, eu fiz um monte de operacional aqui, mas aí no outro dia eu fechei esses, mas eu não fechei cliente nenhum para fazer mais outros. Então eu preciso manter o negócio rodando em todas essas frentes. O que você mais gosta na sua rotina hoje, na sua rotina profissional? Ai, eu amo realmente quando eu consigo recuperar alguma coisa na prática, assim, olha, tinha uma coisa bloqueada e sai aquela decisão, desbloqueio. Que legal. Sai aquela decisão, peço o alvará. E assim, não necessariamente o alvará para mim é maravilhoso. Mas o alvará liberando o dinheiro do cliente. Eu me sinto. Essa ligação que eu faço. É de realização, né? De conquista. É maravilhosa. E assim, eu fico como eu gosto de resolver e eu não gosto de ter o problema há muito tempo, eu gosto de entregar mesmo o serviço, então eu fico agoniada. Enquanto isso não acontece, eu fico naquela pressão na minha cabeça. Poxa, eu tenho aquilo lá para resolver, ainda não saiu aquela decisão, eu sei que vai sair. Fica ocupando um espaço do hardware da cabeça, né? Então, assim, essa hora para mim é a que eu mais gosto, é de pegar o telefone e fazer essa ligação. Resolvemos. O dinheiro vai entrar na sua conta hoje. Amo. Perfeito. Você acredita que você desenvolveu algum tipo de mindset, de mentalidade mesmo, para você gerir um negócio? Você acha que as pessoas precisam? Porque eu vejo que hoje, principalmente com a geração que está vindo, que já nasce conectada com a internet, que muitas vezes procrastinam, enfim. Você acredita que rolou algum drive mental aí que fez a Marcela chegar onde você está hoje? Muitos, muitos. Eu acho que a gente que tá. É uma coisa que eu amo também na rotina, que a gente tá sempre em movimento, então todo dia, toda semana, a gente tem uma novidade, tem uma coisa diferente que aconteceu. No empreendedorismo é maravilhoso, né, Marcela? E que a gente para e pensa assim, o que eu consigo tirar de lição daqui? Mas eu acho que o que mais me transformou foi assim, eu me cobrava muito para ter resultados. Eu acho que também a gente vem de uma geração muito imediatista, também Sim. com essa questão de rede social, tudo acontece muito rápido, e a gente vê os resultados de outras pessoas e não vê a coisa também dando errado.
A gente pensa que só dá errado com a gente. É isso. Então, uma coisa que eu aprendi, assim, e é o que eu creio, que me fez estar aqui hoje e dizer assim, poxa, a advocacia dá certo. Existe muito advogado, mas eu não estou competindo com outros advogados. Eu quero conquistar o meu cliente ideal. A pessoa que eu sei que vai se identificar comigo, ela vai se identificar comigo e não com aquele outro. Cada um é único, né? Não, não tem isso. Mas foi essa questão, então, da. Eu não gosto de clichê, mas a resiliência. Teve uma época que foi muito difícil na advocacia e eu fiz no Canva a minha proteção de tela do celular. Seja forte. Quanto mais você apanha, mais grossa sua casca fica. Porque Isso é assim, verdade, é uma total. coisa de quanto mais as coisas vão dando errado, não é a hora de parar. Você sabe que você vai ficar mais forte, você tá ganhando, eu gosto de falar assim, ganhando tutano para o que vem depois. E você melhora, né? Porque quando vem um problema, normalmente quando a gente tá empreendendo, você tá ali fazendo a sua rotina diária. Aí você não sabe daquele problema, surge um problema. Então eu falo no meu caso aqui, cara, às vezes acontece uma coisa que, cara, me faz melhorar, me faz entregar melhor para os próximos clientes, entendeu? Então Sim. eu acredito muito nisso, né? Nessa questão de, cara, olha o problema como uma oportunidade de Exato, melhoria, né? exatamente. Tem gente que pega o problema, se frustra, Fica aí fica louca, vou pequenininho, desistir. não sou capaz. Exato, Não é isso. Os problemas sempre vão acontecer. E eu vou dizer, à medida que você vai resolvendo, eles vão aparecendo mais sérios. Porque exato. aquilo que você resolveu não é que nunca mais acontece, é porque aquilo não passa a não ser mais um problema, você já Você sabe já qual é a sabe. solução. É Então, isso. assim, não é de desistir, de se tornar pequeno, é de falar assim, poxa, o que eu posso aprender com isso? Como eu saio melhor? Como é que eu resolvo? E tem coisa assim, olha, a única coisa que você não resolve é a morte. O resto tudo se resolve. Às vezes tem soluções que você precisa se expor, poxa, eu não tem como eu passar por isso sem dizer pra essa pessoa, poxa, me desculpa aqui que eu errei, mas Total. vou consertar aqui, ó, já tenho uma proposta que vou fazer melhor, tudo mais, você topa? A É, humildade também de reconhecimento do erro, né? Então, sim, é muito importante. E eu vejo esse é um dos grandes pontos que eu vejo entre a diferença do empreendedorismo e a galera, talvez, do concursado, né? Que é, cara, você tá sempre tentando se melhorar. Eu vejo, às vezes, um pouco nos órgãos públicos que é uma. Como já tem a estabilidade, você entende? A sim, pessoa meio que tá na zona de conforto. E quando você fala assim da sua proteção de tela, cara, eu falo isso pros meus filhos, galera, crescer dói, dá trabalho, machuca, ninguém cresce no quentinho e no sim, gostosinho, não, assistindo Netflix, é hardcore, entendeu? Então, isso em tudo, pra você ter um músculo, dói, você tem que ir pra academia, você tem que fazer força, tem que suar. Então, isso. como tudo na vida, né? Então, assim, eu acredito que o empreendedorismo nos dá essa casca grossa, Essa casca grossa. E né? assim, ela é tão importante, tão necessária, porque daí a gente vê hoje, a gente se frustra, mas eu tô vendo tanta gente meio doida assim no mundo, assim, tem uma frustração e surta no meio da rua, Total. ou daí desconta em uma outra pessoa de uma forma totalmente desproporcional. Gente, calma. É a vida acontecendo, os problemas acontecem, e você não é sempre assim o que tem razão, não é só você que sofre. E você vai lá e despeja na outra pessoa. Tá todo mundo passando por alguma coisa, então calma. Perfeito. Onde você se vê nos próximos anos? Ai, meu sonho, eu ainda quero ver o meu escritório com vários advogados. Mas assim, o meu sonho mesmo é assim, esses advogados terem esse mindset que eu tenho de, poxa, o meu lance, o que eu gosto é resolver problema das pessoas. Legal. Não importa assim se vai ser hoje, se vai ser daqui a uma semana, eu vou pegar o caminho certo para resolver esse problema. Então, assim, um escritório com as pessoas com um mindset legal e que eu consiga ter um plano de carreira dentro dele que inspire as pessoas a quererem trabalhar lá e quererem crescer Tem junto uma comigo. cultura forte, né, Sim, Marcelo? sem o clichê do, somos uma família e no fim tá todo mundo insatisfeito. Não, aqui assim, eu não tô aqui porque somos uma família, é porque tem um plano de carreira legal para eu ficar. É porque eu enxergo aqui motivos inspiradores. é, Poxa,
eu adoro Brasília, então, assim, meu sonho, eu continuo morando em Brasília nesses muitos anos. Brasília é maravilhosa de se morar. É incrível. Assim, tem outros lugares que são maravilhosos, mas pra morar, sim, tem outros lugares a gente passa férias. Exato. Mas eu acho muito bom aqui pra tudo. As pessoas dizem que não tem oportunidade. Tem oportunidades, tem muitos concurseiros, mas assim, Tá crescendo cada vez mais o ela empreendedorismo aqui. ferve. É. Tá todo mundo querendo alguma coisa. E beleza, tá difícil agora. Surgiu um momento em que a economia entrou em recessão. A gente vai encontrar outra forma, então, de continuar prestando o nosso serviço. É De isso. continuar atendendo as pessoas, de continuar sendo útil. Então é isso, assim, eu acho que o meu grande sonho é ver esse escritório crescer com mais pessoas e atingir mais pessoas de uma forma positiva desse jeito, assim. Quantas pessoas a gente vai tocar e vai melhorar, resolver aquele problema dela. Fantástico. Antes da gente terminar, eu quero fazer um bate-bola com você. Vou fazer um Meu bate-bola Deus, que medo de e aí bate-bola. você pode ou responder numa palavra só, ou se você quiser também aprofundar um pouquinho na ideia e falar um pouquinho para a audiência, não tem problema, Tá, tá? eu vou tentar ser objetiva, que eu falo muito. Uma mentora ou uma pessoa que é uma inspiração para você. Nossa, essa eu não tenho como dizer outra pessoa. Natália Pimentel. Foi a pessoa que me tirou de uma advocacia em que eu fazia o operacional e me transformou em uma gestora de negócios. Que legal. Ela é uma advogada também Aqui da de área Brasília? tributária e ela é de Salvador. Ela é uma pessoa incrível, maravilhosa. Ela trabalha, inclusive, eu não sei se hoje ela ainda faz mentorias, porque daí ela chegou ela cresceu, o escritório dela maravilhoso lá em Salvador, contratou pessoas, mas ela tinha esse trabalho de mentorar pessoas, eu acho que ela ainda tem. Então, assim, ela é uma pessoa muito generosa, ela ensina muito bem, tem uma didática muito boa, e ela tem esse propósito de, gente, também começou do zero, então eu me inspirava muito nela, É uma referência, eu né? acompanhava ela como telespectadora. E Uhum. aí cheguei a ser mentorada dela. E hoje posso dizer, inclusive, que nós somos amigas. Ela é uma pessoa de que eu me tornei próxima, a gente Que comemora legal. aniversário. É uma pessoa incrível, Natália Pimentel. Maravilhosa. Um livro que marcou sua vida. Uh, Engraçado que agora eu não vou indicar um livro que seja de negócios, porque livro que marca a nossa vida. Pode ser um romance, pode ser o que você mandar. Tem um livro que se chama Paulo Estevão, que fala da conversão do Paulo, que depois que era Saulo, se tornou o apóstolo Paulo, e é uma história assim linda, maravilhosa. Você é religiosa? Eu sou espiritualizada, eu busco ser espiritualizada. Até eu acho que sem isso a gente não também não vai muito longe, Total. porque a gente é limitado, a gente é muito pequenininho e tem coisas que precisam fazer sentido e não fazem sentido com a gente sozinho. Só aqui na vida Eu terrena. acredito em Deus, eu acredito no poder da oração, eu tenho muita fé de que quando você tem essa fé e você pede com fé mesmo, você é atendido. Inclusive, tem versículos sobre isso, assim, de você pedir acreditando que já tem, e já é seu. Agora o ditado que estamos falando, né? Você dá o passo e Deus dá o chão. Já passei por isso muitas vezes, inclusive o empreendedorismo prova pra gente que Deus existe É isso e mesmo. cuida da gente mesmo, porque a gente passa, assim, perrengues e que a gente tem que tomar decisões sem saber o que vem ali na frente. Então, Eu brinco com os meus sim, sócios aqui, eu falo, Deus tá vendo nossos stories, galera. Não vamos desistir, que ele tá vendo. sim. Então eu acredito muito nisso. E aí esse livro tocou muito meu coração. Acho que foi Paulo Estevam, Paulo Estevão. É um livro maravilhoso. Tem. leitura boa, leitura fácil, é uma leitura mais Não é densa? uma leitura fácil. Ele é um romance, é um livro um pouco mais longo, mas a história é tão bonita, te prende tanto, assim, que mostra. Porque, assim, Estevão foi um mártir da época que Saulo perseguia os cristãos. Uhum. Então, ele era, tipo assim, um grande governador lá da cidade, tinha uma posição muito importante. E ele mandava matar as pessoas, os cristãos, porque aquilo lá estava contra as escrituras de Moisés, que é aquilo que ele acreditava até então. E aí depois ele encontrou com Jesus, assim, Jesus apareceu para ele e ele se converteu na hora, assim. Jesus falou: "Ah, Saulo, Saulo, por que me persegues?" E Saulo se converteu naquela hora e passou a se chamar Paulo.
e que se tornou depois Paulo o apóstolo. E aí ele passou de perseguidor dos cristãos para um cristão ferrenho, perseguido e que evangelizava e perdeu tudo na vida dele. A família dele não reconhecia mais ele como parte da família porque eles eram daquela outra. É muito, muito legal. Muito, muito. Vou ler. É Gostei. inspirador. Gostei. Um erro que você cometeu, mas que virou aprendizado. Pode ser um erro da vida cotidiana ou do profissional, não tem problema. Eu vou mencionar um erro do profissional que eu cometi, e inclusive serve para me lembrar no futuro de não cometer de novo. E pra galera que tá assistindo, talvez não cometer, né? Existem momentos no nosso negócio que a gente tá crescendo, tá dando tudo certo. E aí você precisa dar o próximo passo. Você tem que ir para a próxima etapa. Então eu cheguei nesse momento uma vez há alguns anos, que era o momento de contratar. E eu fiquei com medo. Então assim, era um momento que eu não conseguia mais pegar coisas para fazer sozinha. Eu só tenho 2 mãos. E aí eu precisava chamar alguém para me ajudar. E eu tive medo naquela hora de, nossa, eu não sei se eu vou continuar fazendo esse faturamento e para poder continuar pagando essa pessoa. Eu não sei se eu vou ser uma boa líder para Ou então treinar se a essa pessoa vai pessoa. fazer como eu faço, né? Tem muito disso também. Mas também eu tô aprendendo que não é só o meu jeito que é o certo. A gente tem que dar essa liberdade pra pessoa. Então eu Total. fiquei nisso, assim, poxa, será que eu vou ser uma boa líder? Será que eu vou respeitar também a forma da pessoa escrever? Porque eu amo o jeito que eu escrevo, mas a pessoa não vai escrever como eu. E a responsabilidade que dessa pessoa, o que ela fizer de errado. Tá falando aqui pelo meu escritório. Então, será que eu tô pronta pra isso? Aí, o que que eu fiz na hora? Eu não contratei. Eu travei. Procrastinou. E ali eu não fechei mais clientes, porque meio que eu fechei a agenda. Não fechei mais porque eu tava muito cheia de coisas. Eu falei, eu vou. Desafogar primeiro. E depois eu vou me reorganizar. Então, esse assim, é um arrependimento que eu tenho. E aí, pra depois você reconstruir tudo e chegar nesse momento de novo, com a mentalidade de agora eu não vou fazer de novo, você precisa se preparar. Então, foi um erro que eu cometi e eu não faço mais de novo. Então, já tô Também nessa não. fase, inclusive, contratando. Muito bom, gostei. Um lugar que te inspira. Meu Deus. Eu não tenho um lugar específico. Eu gosto de, assim, de onde eu tô, eu gosto de conseguir ver o horizonte. Eu gosto de olhar, assim, Por isso que você ama Brasília, né? Porque É, Brasília a gente isso, consegue ver o pôr do sol, é isso. lindo. Então eu gosto de ver quando o céu tá muito azul, então eu gosto de ver quando daí tem esse pôr do sol e tá tudo meio laranjado, meio rosa, com um fundo roxo. O que eu gosto é de ver o horizonte e que tem muito, muito, muito lá na frente. Gostei. Um conselho que você daria para o seu eu de 7 anos atrás, quando você começou, quando você se formou? Eu daria. Eu não faria nada diferente. Segue. Aquela mesma coisa assim, olha, tem coisas que vão dar errado, mas a sua casca vai ficando grossa. Você vai dar conta. Você vai dar conta. Continua fazendo o que você tá fazendo, que você vai conseguir. Pra gente finalizar, uma frase, um mantra que você carrega pra sua vida. Fora esse da casca grossa, né, que ficou um tempão no meu celular. Nossa, não consigo. Eu tenho essa mentalidade do. Tudo que eu acredito é verdade. Então, assim, eu não acredito e eu não fico com pensamentos ruins. Coisas que eu acredito aqui na minha cabeça, eu tenho certeza, na minha cabeça, que o universo vai colocar situações na minha frente para me provar que eu tô certa. Perfeito. Então, se eu ficar dizendo, ai, tal coisa vai dar errado, ai, fulano vai mentir para mim, ai, fulano vai me enganar, vai me passar a perna, Vai isso acontecer. vai acontecer. Porque eu tenho essa coisa, assim, de que o universo te mostra que você tá certo. Então, eu acredito em coisas, eu sempre penso coisas boas, eu sempre penso que as coisas vão dar certo. E é impressionante como depois que eu comecei a aplicar isso, realmente as coisas foram muito bem, Eu a vida acredito muito mais leve. total nisso. Para mim, o universo é muito energético. Então, tudo que a gente pensa ou que a gente manifesta atrai de alguma forma. Isso.
né? Você usou a palavra certa, é uma manifestação. Então E eu assim, acredito nisso. eu acredito, falei até num podcast aqui que eu acredito muito em visualização. Então, por exemplo, é você ter um quadro dos sonhos e você visualizar aquilo todos os dias, é você repetir no espelho para você mesma o quanto você é foda, o quanto você é boa, o quanto você acredita em você, né? Porque as coisas vão acontecendo. Agora, se você tem um pensamento ruim, negativo, eu acredito até que as doenças físicas começam Eu também. no nosso pensamento. Então, assim, cara, pra você ser uma pessoa saudável, pensa positivo, vai pra frente, energia boa, alto astral, bom humor, né? Que isso reverbera na tua vida, né? Sim, eu também acredito muito nisso. Aí já seria, assim, outro podcast. Eu fico mais Total, 1 hora falando disso. total. Mas é muito verdade. É, é a manifestação, como você falou. Ela é real e eu acho que pessoas, às vezes, têm vidas difíceis porque elas acreditam tanto que a vida é difícil, colocam tanto peso nessa vida. E só eles falam isso, né? Só E de você. vivem isso. Você vai na casa da pessoa e tá passando a televisão, aquele tal daquele que é um monte de crime, que eu não sei qual é o. Cara. E aí, poxa, fica aquilo lá o dia todo e você fala com a vizinha e fala, não vai rolar, não vai dar certo. Então, eu acho que todas as coisas boas que acontecem na nossa vida começam partindo daqui de dentro da gente. Total. A gente não transforma da noite pro dia, mas é fato que com o tempo e a consistência disso, com certeza vai melhorando. Senhoras e senhores, Marcela Tomás, maravilhosa! Eu amei tá Meu aqui. Deus, que mulherão, 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 Amei incrível. conhecer você, Muito Marina, e essa nossa conhecimento. conversa. Obrigada por tanto. Pra gente finalizar, eu queria que você deixasse suas redes sociais, como é que a galera te acha no Instagram e uma mensagem final. Talvez essa mensagem para a galera que está se formando, ou então está querendo começar um empreendimento na área da advocacia. Pensa aí numa mensagem que talvez vai tocar ali para quem está nos assistindo agora, tá? E você pode falar suas redes e a sua mensagem pode falar para aquela câmera ali. Pra essa aqui? Isso. Minhas redes sociais, eu não tenho TikTok, vou só pro Instagram mesmo. É @Marcela Tomás, com 2 M's no Tomás. Então, Tommaz. Marcela Tomás. É o que eu uso principalmente, o Instagram. E uma mensagem inspiradora para quem estiver começando, quem for, tá aí se formando em direito, quer advogar, seja forte, persista nisso se for realmente o seu sonho. A rotina que você escolhe vale muito a pena. Então, assim, o fato de você ser dono do seu tempo e principalmente de você, como eu digo, tocar a vida das pessoas com o seu trabalho, do seu jeito, você vai ver como vale a pena. Todas as dificuldades, todos os desafios. E não pense que você está sozinho. Encontre colegas que estejam dispostos a te apoiar, te ajudar. Eu sou uma dessas pessoas. Então, tô sempre ali aberta no meu Instagram. Enfim, eu não sou uma pessoa inacessível, difícil de acessar. E estamos juntos! É isso, maravilhosa! Marcela Tomás, obrigada, querida, por tanto conhecimento, obrigada por transmitir esse conhecimento para quem precisa. A gente precisa que mais pessoas falem, né, abertamente aí sobre o direito tributário, né? Então, assim, seu trabalho é lindo. Lindo. Acabei de ver na sua bio que você já teve mais de 3,5 milhões em economia fiscal e mais de 350 mil em redução de dívidas. Sim. Cara, que mulherão, galera! Ai, obrigada, Maravilhosa, Marina. obrigada, viu? Eu que agradeço, muito feliz de estar aqui com Foi você. ótimo. Pessoal, esse foi mais um episódio do nosso Viva a Voz Podcast. Se você gostou desse conteúdo, já curta, compartilha, manda pra galera. Eu vou deixar aqui na descrição as redes sociais da Marcela para vocês se conectarem com ela, manda um direct, faça um diagnóstico aí da sua empresa, que eu acredito que vai ser fantástico aí para o seu negócio. Te vejo no próximo episódio. Um beijo e tchau!